Paz, graça e bem a todos. Sou o Rick, tenho o privilégio de servir na igreja como pastor e como expositor da palavra também. Nós estamos nessa série chamada Enviados. Então nós começamos essa série na semana passada como uma continuação de outras séries onde nós falamos a respeito da nossa responsabilidade como cristãos para com a cidade, especificamente a cidade de São Luís. Nós somos uma igreja plantada para a cidade, para trazer a glória de Deus para a cidade. Então qualquer outro projeto que nós ofereçamos à cidade como serviço à cidade, e aí está o poder da igreja diante da sociedade no serviço pastoral, serviço de capelania, serviço de ação social, como aqui já fazemos, muito embora de forma preliminar e queremos expandir, mas o poder da igreja está no serviço, mas nós não podemos expandir para esses projetos sem estabelecermos um fundamento real, doutrinário, teológico, a respeito da doutrina do envio, a doutrina dos enviados, né? Então é sobre isso que nós estamos tratando nessas 7 semanas e que nós iremos tratar a respeito da série Enviados, especificamente no Evangelho de São João. No Evangelho de São João. Então, eu peço que você abra sua Bíblia em João capítulo 12 e segura aí. João capítulo 12. João capítulo 12. Hoje nós iremos falar a respeito de enviados para mostrar a glória de Cristo. Enviados para mostrar a glória de Cristo. Se você falar com todas as pessoas perdidas de São Luís do Maranhão, a grande maioria delas vai dizer assim: pastor, eu já tenho Deus no meu coração. Não é isso que ela vai dizer para você? Pastor, você não precisa falar de Jesus para mim, porque eu já tenho Deus no meu coração. Acontece que cada vez mais nós precisamos ser cristocêntricos na nossa forma de falar a respeito do Evangelho, porque todas as religiões admitem ter um Deus, só que somente uma religião tem o Cristo que salva. Então cada vez mais nós precisamos ser cristocêntricos na forma que nós falamos. Gabriel, tu pode botar a luz branca, por favor? Por gentileza, meu filho, obrigado. Então, cada vez mais nós precisamos ser cristocêntricos na forma como falamos, e é por isso que nós iremos falar hoje sobre enviados para mostrar a glória de Cristo. A frase que eu começo é a seguinte: Jesus foi enviado para mostrar a glória da justiça e do amor de Deus, e agora, eu e você, somos enviados para mostrar ao mundo essa mesma glória, a glória da sua justiça e a glória do seu amor. A glória da sua justiça e a glória do seu amor. Do verso 27 até o verso 36 é onde faremos a nossa leitura hoje. E assim diz as Escrituras: agora minha alma está angustiada, Jesus está dizendo. Acaso devo orar: Pai, salva-me desta hora? Os comentaristas dizem que este é o equivalente no Evangelho de João à famosa oração de Jesus, onde ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice. Esse é o equivalente no Evangelho de João, né? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vi: Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei o meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. O governante deste mundo agora será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus disse isso para indicar como morreria. Ele seria levantado no madeiro. Todos sabem disso. A multidão então disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode você dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois dessas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles.
Então nós estamos olhando a biografia de Jesus no Evangelho de João, focado na missão de Jesus, nas razões que fizeram o Filho de Deus encarnar, a terceira pessoa da Trindade, coexistente, coigual a Deus, eterno desde a eternidade passada. Essa segunda pessoa da Trindade encarnou em um momento da história, o Senhor da história entrou na história e Ele nos modelou como deve ser a nossa vida. E hoje especificamente, nessa série especificamente, como deve ser a nossa missão. Em outras palavras, quando nós entendemos por que Jesus veio ao mundo, nós entendemos por que nós viemos ao mundo. Amém? Quando nós entendemos como Jesus viveu a sua missão, nós entendemos como nós devemos viver a nossa missão. Jesus foi enviado para que nós sejamos enviados e vivamos como enviados. Em todo lugar que você vai, você é um enviado. E é por isso que no início do culto, na saudação, eu falei: olha, não desacralizem o domingo. Não pensem como os incrédulos que acham o domingo como um sábado gourmetizado, né? O domingo virou um sábado gourmetizado, em que todo mundo faz todo tipo de coisa. Mas o domingo é o dia do Senhor. O domingo o princípio do domingo é o quarto mandamento, e bênçãos foram concedidas ao povo por guardar o quarto mandamento, e maldições foram colocadas sobre o povo por não guardar o quarto mandamento. Então levem o dia do Senhor a sério. Vivam como enviados, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós entendemos como é que devemos abraçar o nosso chamado. Como devemos abraçar o nosso chamado. Então, nesse Evangelho de João, nós iremos fazer as reflexões das 7 mensagens, e hoje nós iremos falar sobre a glória de Jesus, e como somos enviados para manifestar a glória de Jesus. Você foi enviado, onde quer que você esteja, na atividade que você adquiriu como escolha de vida, você foi chamado para manifestar a glória de Jesus. E nesse texto nós encontramos 2 lições. Em primeiro lugar, o que é a glória de Deus, e em segundo lugar, onde nós encontramos essa glória. Em primeiro lugar, o que é a glória de Deus? Verso 28 diz assim: então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei o meu nome, e farei isso novamente. Esse tema de glorificar o nome de Deus é uma constante no Evangelho de São João. No capítulo 17, Jesus faz aquilo que é conhecido como a oração sacerdotal, onde ele expressa qual é o desejo dele para o seu povo. Ele ora para Deus e ele intercede para Deus em favor do seu povo. Jesus é o único sumo sacerdote que intercede por nós. Não existe outro intercessor. E ele intercede por nós diante de Deus. Hebreus 7:25 fala isso de forma clara para nós. E ele basicamente pede para Deus, no capítulo 17 do Evangelho de São João, para que Deus glorifique o nome dele nas nossas vidas. Na oração do Pai Nosso, Jesus, ao ensinar-nos a orar da mesma forma, pede que o nome de Deus seja santificado nas nossas vidas. Deus é obcecado pela santificação do seu nome em nós. Deus é obcecado pela santificação do seu nome em nós. Não existe nada que Ele mais queira do que o seu nome ser santificado nas nossas vidas. E, em contrapartida, não existe nada que Satanás, o nosso adversário, mais queira do que a nossa vida ser usada não como instrumento de adoração, mas como um instrumento de profanação e um instrumento de pecado. É por isso que a coisa que Satanás mais quer, isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida, é que você peque. Porque se você peca, a sua vida se torna uma vida miserável e desprovida de propósito. Quantos entendem, digam amém. Então não peque. Então, a primeira coisa que nós queremos aprender hoje é o que é a glória de Deus. Deus manda a sua voz e diz: eu já glorifiquei o meu nome e farei novamente em breve. Deus glorifica o seu nome através das suas obras. A glória de Deus nas suas obras é um tema central das Escrituras. Mas o que significa essa glória? E para que nós entendamos o que significa a glória de Deus, nós precisamos olhar para os originais bíblicos no grego e no hebraico.
do que significa glória no grego e no hebraico. São duas palavras diferentes. No grego é a palavra doxa, de onde nós tiramos a palavra doxologia, ou uma manifestação de adoração. E no hebraico é a palavra kavod, ou kabod. Então, no Antigo Testamento, em hebraico, a palavra usada é kavod, que significa literalmente peso. A palavra peso é simplesmente aquilo que é importante a respeito de Deus, ou literalmente aquilo que faz Deus ser Deus. É literalmente kavod, a glória de Deus, é aquilo que faz Deus ser pesado. Literalmente é aquilo que faz Deus ser Deus. Já no Novo Testamento, a palavra grega é a palavra doxa, que remete à beleza de Deus, ao seu supremo esplendor e à excelência, a beleza do seu caráter. Existem essas duas palavras, kavod em hebraico no Antigo Testamento e doxa no Novo Testamento, e essas duas palavras, elas expressam a glória de Deus. No Antigo Testamento, vamos lá junto comigo, a glória de Deus é a sua suprema importância, é o seu peso de importância. Lembra que a palavra kavod significa peso? Ou seja, é o peso de importância, é a substância que faz Deus ser quem Ele é. Kavod significa que o valor de Deus e a importância de Deus deve ser maior do que qualquer outra coisa na sua vida. Significa que a importância de Deus deve ser prioritária. Significa que a presença de Deus deve ser prioritária. Isso significa, e também da mesma forma, que todos os aspectos da sua vida devem ser entregues como primícia a Deus, porque Ele tem o peso prioritário na sua vida. Isso significa kavod. Aquilo que você coloca na balança das suas prioridades, e é essa expressão que nós usamos, isso é interessante, porque quando você está discutindo ali, naquela discussão acalorada com a sua esposa, com o seu esposo, a respeito de prioridades financeiras, e você vai dizer assim, vamos colocar na balança se esse gasto está correto? Vamos colocar na balança se a gente deve gastar dinheiro com isso aqui mesmo? Vamos colocar na balança se a gente deve colocar o menino matriculado naquela escola ou nessa? Ou seja, existem pesos de prioridade na nossa vida que nós colocamos na balança da prioridade, sim ou não? Agora, quando se trata de Deus, é isso que significa o peso de Deus. Quando nós colocamos Deus na balança das nossas prioridades, Ele deve ser mais pesado do que qualquer outra coisa. Deus deve ser a peça de importância mais prioritária da sua vida. E se o peso de Deus é infinito, porque a glória de Deus é infinita e o kavod de Deus é infinito, então a sua importância deve ser infinita na nossa vida. Jesus diz, se ninguém amar a mim mais do que ama pai, mãe, filhos, filhas, família, não é digno de mim. O peso da prioridade de Deus nas nossas vidas deve ser prevalente, deve ser primário, deve ser prioritário, deve ser a coisa mais importante das nossas vidas. Para muitos, Deus é apenas um programa de fim de semana. Quantas pessoas você conhece que só vêm para a igreja para cumprir tabela? Quantas pessoas você conhece que não levam a sério o dia do Senhor? Quantas pessoas você conhece que vêm para o culto de domingo, mas que não têm vida devocional durante a semana? Talvez você seja uma dessas pessoas, que o Espírito Santo te convença nessa noite. Agora a pergunta que eu faço para você: você adequa a sua vida à vontade de Deus? Você submete os seus relacionamentos à vontade de Deus? Você submete o seu dinheiro, a sua carreira à glória de Deus? Deus tem o peso de importância prioritário. Você não será enviado para mostrar a glória de Deus, a não ser que você entenda o dono da missão como a coisa mais importante que exista. Se você não dar a importância para a glória de Deus, por que você quer que o seu próximo ali na rua entenda essa verdade? Por que você ao menos vai se preocupar com que as outras pessoas saibam e conheçam a glória de Deus? Se você não se importa com Deus, você não se importa com a sua glória e no fim das contas você não se importa com missão. Você vive de contra-cheque em contra-cheque, de boleto a boleto, e a sua vida desprovida de propósito e de qualquer sentido. Coloque a mão na consciência. Já no Novo Testamento a palavra é doxa, para a glória. Doxa significa louvor, maravilhosa luminosidade, literalmente isso. Esplendor.
beleza. É por isso que nós iremos cantar na conferência uma música antiga, que a gente vai resgatar, que se chama assim: glória e majestade estão diante dele. Canta. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor os seus feitos gloriosos, o esplendor da sua grandeza, a excelência do seu caráter. Quantos entendem? Digam amém. Jonathan Edwards, famoso escritor americano, ele falou a respeito disso quando ele disse o seguinte: Deus é glorificado não apenas quando a sua glória é vista, mas quando nós nos regozijamos nela. O John Piper tem uma versão moderna disso, quando ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quando a sua alma bebe de Deus e se sacia dele e não das coisas do mundo, Deus é glorificado nisso. Porque você diz: a minha alma tem sede do Deus vivo e eu regozijo nesse Deus. Em outras palavras, quando você vai unir as definições do Novo e do Antigo Testamento, isso significa que nós percebemos a glória de Deus, que essa glória de Deus, ela é tanto a sua importância como a sua beleza. Deus, ele tem um peso de importância prioritário para nós já aprendemos isso, e ao mesmo tempo, Deus é belo para nós. No material do discipulado que nós fazemos com homens e mulheres, que é o primeiro material de discipulado da igreja, a primeira lição fala a respeito disso. Nós não pecamos contra Deus, primeiramente, porque Deus é belo para nós, e Ele satisfaz a nossa alma. Nós não pecamos contra Deus em primeiro lugar porque temos medo do inferno, muito embora esse medo seja legítimo e devemos ter medo de ir para o inferno, mas nós não pecamos contra Deus em primeiro lugar porque Ele é belo e Ele satisfaz a nossa alma. Você já parou para pensar que talvez as coisas na sua vida estão desordenadas porque você não tem tratado Deus como a prioridade máxima e como aquele que é belo para você? Deus é belo para você nessa noite? Deus tem peso prioritário na forma como você conduz a sua vida? Se você obedece a Deus apenas por obrigação, então Ele não é belo para você, isso não é adoração. Se você está apenas usando a Deus para alcançar aquilo que você realmente acha belo na sua vida, como bens materiais e bênçãos da mão de Deus, então você não está adorando a Deus pelo que Ele é. Isso não é adoração. Perceba o pecado que é usar a Deus para você conseguir aquilo que você realmente quer. Isso não é dar a prioridade a Deus, e isso não é contemplar a Deus pela beleza do seu caráter e pela excelência do seu caráter. Contemplar a glória de Deus significa ser atraído por quem Deus é. Você é atraído por quem Ele é? E aí eu pergunto para você novamente: não existe missão, não existe enviados sem adoração. É por isso que nós cantamos consagração hoje. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Meu dinheiro, minha mulher, meus filhos, meu marido. Geralmente é o marido que tem que fazer, né, a consagração da casa. Mas se o seu marido não está comparecendo no sacerdócio, minha irmã, consagre ele a Jesus. Contemplar a glória de Deus significa ser atraído pela beleza dele e pela importância dele. É isso que significa kavod. Kavod significa o peso de importância de Deus, e doxa significa a beleza de Deus. Eu te adorarei por quem tu és. Além disso, nós já vimos o que é a glória de Deus. A glória de Deus, eu vou recapitular rapidamente, é basicamente a importância de Deus, o peso de prioridade de Deus, e em segundo lugar, a beleza dele. A beleza das suas obras e a beleza do seu caráter. Qual é o problema do evangelicalismo brasileiro hoje? Você sabe me dizer? Qual é o problema de tantos falsos profetas enganando as pessoas, predando em cima da necessidade de órfãos e viúvas? Qual é o problema dessas pessoas? Qual é o problema da falta de conhecimento bíblico e da falta do conhecimento de Deus nas igrejas? E o problema é justamente que as pessoas não sabem que Deus é.
Se eu perguntar para você que é frequentador de igreja e você acha legal ir para a igreja, qual foi a última vez que você adorou a Deus por quem Ele é e pela beleza da sua santidade e pela importância do seu caráter? O que você me responderia? Qual foi a última vez que você adorou a Deus? Pastor, eu sou de família cristã. Eu não perguntei se você é de família cristã. Pastor, eu venho na EBD. Não perguntei se você vem na EBD. Aqui na igreja nem tem isso ainda. Quem sabe no futuro, né? Pastor, 30 anos atrás eu levantei minha mão num culto. Eu não perguntei isso. Eu estou perguntando qual foi a última vez que você o adorou. Qual foi a última vez que você levantou as suas mãos e adorou a beleza da sua majestade? Qual foi a última vez que você colocou os seus joelhos no chão e reconheceu a sua majestade? Nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Então, isso é glória. Glória é a importância de Deus, o peso de Deus, aquilo que faz Deus ser Deus. E em segundo lugar, a glória é a beleza de Deus, a beleza do seu caráter e da sua lei. Agora, em segundo lugar, onde nós encontramos a glória de Deus, para você que está anotando? Onde é que nós encontramos a glória de Deus? Versículo 27 e 28 diz assim: agora minha alma está angustiada, devo acaso dizer, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente para esse propósito que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então o Pai falou do céu: eu já glorifiquei o meu nome e eu farei isso novamente em breve. Que hora é essa que Jesus fala? Na semana passada nós vimos que hora é essa, não é verdade? Toda vez nos evangelhos que Jesus fala a respeito da sua hora, especificamente no evangelho de João, Jesus está falando da hora da sua morte, da hora da manifestação da sua glória através da sua morte. Mas mesmo diante dessa angústia, Jesus diz: mesmo assim, Pai, Jesus está angustiado. Veja o início do versículo. Pode voltar lá, o versículo. Mesmo no início do versículo: agora minha alma está angustiada. Jesus está angustiado, mas mesmo nesse período de angústia, Jesus diz para o Pai: mesmo assim, Pai, mesmo eu estando angustiado, eu peço que Tu glorifiques o Teu nome. E Deus responde: é exatamente isso que eu vou fazer agora. Em outras palavras, as Escrituras nos ensinam que o lugar principal onde nós encontramos a glória de Deus é na cruz. Eu vou repetir: Jesus acabou de dizer que é chegada a minha hora e eu estou em angústia. Jesus estava angustiado porque a hora dele havia chegado. E então ele diz: mesmo eu angustiado porque a minha hora de ir para a cruz está chegando, eu peço que Tu glorifique o Teu nome, Pai. E o Pai diz: é exatamente isso que eu vou fazer quando você for para a cruz. Em outras palavras, onde é que a gente encontra a glória do Senhor? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário nós encontramos a glória de Deus. É exatamente por isso que, se nós queremos mostrar a glória de Deus para o mundo, nós precisamos mostrar para o mundo a glória de Deus na cruz. Amém? Preste atenção nisso. Eu já vou explicar o que isso significa, mas você pode dizer assim: pastor, mas eu vejo a glória de Deus também na natureza. O Salmo diz que os céus proclamam a Tua glória. E eu digo para você: sim, isso é verdade. Mas é importante você entender que tudo que você vê é um reflexo da glória de Deus. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Tudo o que você vê que mostra a glória de Deus é um reflexo secundário, é uma fonte secundária onde você pode visualizar a glória de Deus. É como a luz da lua. Se você for ali, não sei se está tendo lua hoje, na verdade todo dia tem lua, né? Mas se você for ali naquela rua e você olhar para o céu e a lua estiver lá, e você vai ver a lua brilhando branca ou brilhando meio laranja ou meio vermelha, e você vai ver que essa lua tem uma luz, mas a luz da lua não é uma luz própria. De quem é a luz da lua? De quem? Do sol, né? A luz da lua vem do sol, não é uma luz própria. Ou seja, a lua não tem luz própria, ela apenas reflete a luz do sol. Em outras palavras, quando você olha para Jesus na cruz, você não está vendo uma luz como se fosse a luz da lua, você está vendo o próprio sol. Jesus na cruz é a manifestação total da glória de Deus. Não é um reflexo,
é aquilo que deveria ser. Não é uma sombra, mas é a manifestação inteira, completa, brilhante, extraordinária, gloriosa da realidade. E mais em breve eu vou explicar isso com mais detalhes. Mas veja, nós temos um problema aqui que o texto nos introduz. Porque quando nós refletimos na nossa sociedade, quando nós refletimos na nossa cultura, e quando nós refletimos nas nossas próprias vidas, e nós comparamos a nossa vida com o exemplo de Jesus, nós percebemos que nós temos um problema. Qual é o nosso problema? Nós queremos usar a Deus. Nós queremos usar a Deus para conseguirmos aquilo que queremos. É exatamente esse o problema de todas as falsas teologias. Ainda agora eu estava falando com o Daniel, o cosplay do Jesus aqui, né, que toca guitarra com a gente. Vocês já viram ele? O cabelo dele é sedoso. E eu estava conversando com o Daniel e eu falei: Daniel, toda falsa teologia, da teologia da prosperidade até a teologia do coaching, a famigerada teologia do coaching, Pablo Marçal aí, né? Todas as más teologias, as teologias erradas começam com uma má compreensão de quem Deus é e da falta de entendimento sobre o peso de importância de Deus, kavod, e sobre a beleza de Deus, doxa. As pessoas querem usar a Deus para conseguir aquilo que elas acham de fato glorioso. Deus é apenas uma ferramenta, Deus é apenas um bibelô, é isso que chama? Um souvenir. Deus é isso para essas pessoas, elas querem usar a Deus. Só que nós temos problemas. Talvez você tenha sido influenciado por essa cultura. Talvez você passou a enxergar Deus como alguém que pode ser usado. O seu relacionamento com Jesus não significa absolutamente nada para você. Você quer carreira. Você quer um marido com dinheiro. Ou você quer que o seu marido ganhe mais dinheiro. E você não casa se ele não tiver dinheiro. Não é isso? Deus não é nada para você. Deus não é nada para você. Deus é um meio que você usa para alcançar aquilo que você de fato considera belo e importante, e não é Deus. Você coloca o seu kavod no sexo, você coloca a sua doxa no dinheiro. A glória sua são essas coisas. Você não tem nada a ver com Deus. Você não tem nada a ver com Deus. Nós estamos imersos em uma cultura individualista, onde o que importa é ser feliz, sim ou não? Eu contei para vocês a história da mulher daquele pagodeiro, né, o Arlindo. Vocês sabem quem é, né? E aí tem um pagodeiro, Arlindo, esqueci o sobrenome dele. Arlindo Cruz. Arlindo Cruz sofreu um AVC e ele era casado de longa data com uma mulher. Está no Google, vocês podem pesquisar aí. Agora não, depois. Arlindo Cruz está casado de longa data com uma mulher, teve um AVC, a mulher dele cuidou dele de 2 anos apenas. E depois ela disse para um tabloide desses de fofoca: agora está na hora de eu pensar em mim mesmo, está na hora de eu ser feliz. Ou seja, vai deixar o cara lá moribundo, vítima de um derrame, porque ela precisa ser feliz. Isso é uma desgraça. Sim ou não? Isso é uma desgraça. Deus não é nada para essas pessoas. As pessoas zombam de Deus, e elas pensam que elas podem zombar de Deus, mas de Deus não se zomba. Quando as pessoas vivem nessa forma de pensar, nessa cosmovisão, a sociedade se esfacela, o juízo de Deus se instaura, e as pessoas padecem, as sociedades padecem. Quando o que importa é ser feliz, a sociedade se fragmenta. E nessa fragmentação, as pessoas são diferentes, que são diferentes de você, tornam-se alvo de preconceito e racismo. Porque o que importa é ser feliz, o que importa é o meu tipo de pessoa ser feliz. E existem todos os tipos de racismos e todos os tipos de preconceitos. Por outro lado, se a sua família é exaltada e você diz assim: ah, família, meu porto seguro. Não tem uma frase mais clichê do que essa, né? Aí você coloca uma foto da sua família e você não tem capacidade intelectual de colocar uma legenda melhor, aí você coloca: família, meu porto seguro. Quando na verdade o que isso mostra é uma grande idolatria.
Porque o seu porto seguro não é... O Salmo 46, se você abrir agora na sua Bíblia, não diz assim: minha família, meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É isso que diz na sua Bíblia? O que diz na sua Bíblia? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ah, pastor, né? Aí vem o povo, né, passar pano. Não cola, não adianta. Não adianta, igreja. Deus é o seu porto seguro, e se você coloca a sua família no lugar de Deus, a família se torna um ídolo, e a idolatria é condenada pelas Escrituras. Nós somos enviados para viver em São Luís do Maranhão, que está cheio desse problema. São Luís está cheio de racismo, sim ou não? São Luís está cheio de preconceito, sim ou não? São Luís está cheio de ídolos. São Bernardo, São Francisco, São José Ribamar, Raposa, não, Raposa não, a não ser que alguém adore uma raposa, vai lá, vai saber, né? Nossa cidade está doente, porque não dá a glória de Deus, no sentido da sua importância e da sua beleza. Da sua beleza. Agora, como é que Jesus resolve o nosso problema? Queridos, como é que Jesus resolve o nosso problema? Nós estamos em São Luís do Maranhão, nós fomos enviados para São Luís do Maranhão. E se Deus no futuro quiser que a Ponto Bereia plante igrejas em outras cidades, muito provavelmente, nos próximos 2 anos, a gente já está expandindo os nossos campos para o resto da cidade. Amém? Quem dá glória aí, glória a Deus. A nossa igreja ela nasceu com esse intento. A nossa igreja nasceu assim. A nossa igreja é uma igreja para contaminar, no bom sentido, toda a cultura com a cultura de Cristo, com a cultura do reino. É isso que nós fazemos. É por isso que nós produzimos cultura, é por isso que nós produzimos canções, para infiltrar o imaginário das pessoas. Grande é tua fidelidade, Senhor. E as pessoas não sabem o que estão cantando, às vezes elas não sabem nem a letra, mas elas estão ruminando aquela melodia. No ônibus, no Uber, na bike, na praia, onde quer que elas estejam. É isso que nós queremos. Agora, como é que nós revelamos para uma sociedade preconceituosa, racista, uma sociedade fragmentada, individualista, porque não basta ser racista e preconceituoso, precisa ser individualista, e precisa largar o pobre do marido sequelado de um AVC, porque o que importa é ser feliz. Por que Deus não joga fogo nessa cidade agora? Você já parou para pensar nisso? Não é isso que a gente merece? Não é isso que a gente merece. E aí, quando o outro mente, ele é mentiroso. Mas aí, quando você mente, você não é mentiroso, né? Você vai dizer assim: ah, pastor, você não sabe pelo que eu já passei. O outro é mentiroso, mas tu não, né? Não é assim que é? Como é que nós revelamos a glória de Deus para uma sociedade doente dessa forma? Versículo 27 nos diz, Jesus diz o seguinte: a minha alma está angustiada. Por que Jesus estava angustiado? Querido, Jesus estava angustiado porque na cruz do Calvário ele iria enfrentar algo tão terrível, algo tão excruciante e aterrorizante, que nenhum outro ser humano jamais experimentou. Eu pergunto para você: qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Me diga, qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Você pode dizer assim: a morte. Não é a morte. Sabe por quê? Porque você pode estar com câncer. Você pode estar no estágio terminal de câncer, mas se você tiver a sua família ao seu redor, no momento que você partir, você vai em paz, sim ou não? Você vai em paz. Você está rodeado dos seus filhos, da sua esposa, da sua família, dos seus amigos, da sua igreja, você vai em paz. Se você é crente em Jesus, você vai para o céu. Amém? Se você morre no acidente, pesquisas mostram que quase você não sente dor, ou você não sente dor, porque o trauma instantaneamente te mata. Ou seja, não é essa a pior coisa que pode acontecer com você. A pior coisa é quando você está vivo e continua sentindo dor. Em outras palavras, a pior dor que você pode sentir, a pior situação pela qual você pode passar é quando você é abandonado. É quando os teus filhos te deixam e dizem para você que nunca mais querem ouvir
a tua voz e nunca mais querem sentar na mesa contigo, isso dói. É quando teu pai chega para ti e diz assim: você é uma vergonha para a família. Eu desejaria que você nunca tivesse nascido, isso dói. É quando o seu cônjuge que votou no altar que jamais iria te abandonar, ele vai embora, isso dói. Sim ou não? Isso dói. A dor do abandono dói. Agora eu pergunto para você, se para você que é pecador, miserável, pobre, cego e nu, isso dói, imagine para o Filho de Deus, que tinha uma comunhão completa e eterna com o seu Pai, que não precisava de absolutamente nada, e dentro da sua própria relação com o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles se bastavam. Imagine o que foi o abandono para Jesus. E sim, Jesus, tendo um relacionamento perfeito e eterno com o Pai, foi abandonado, e isso é incomparavelmente pior. E o versículo 31 nos diz: chegou a hora de julgar o mundo. Onde é que isso iria acontecer? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário o mundo seria julgado, os pecados do mundo seriam julgados, mas Jesus tomou esses pecados e tomou nele esse julgamento, no nosso lugar. Mas o mais surpreendente de tudo isso é que mesmo ele mostrando que a sua alma estava angustiada, como nós já lemos ainda agora, e mesmo ele dizendo que nele ele receberia esse julgamento, no meu e no seu lugar, ele também vai dizer no versículo 32, leia junto comigo: e quando eu for levantado da terra, o que vai acontecer? Eu atrairei todos para mim. Você pode perguntar: como é que isso pode acontecer? Como é que Jesus morrendo poderia atrair as pessoas para junto dele? E a resposta é essa: não existe nada mais belo, não existe nada mais perfeito, não existe nada mais sublime, não existe nada mais bonito do que a própria beleza se sacrificando pelos feios e pelos feridos. Você é feio. Pastor, mas eu sou bonito. Mesmo assim, você é feio. Você tem traumas? Sim ou não? Você tem pecados que você não consegue vencer há muitos anos? Sim ou não? É mentira o que eu estou falando aqui? Você quebrou a lei de Deus já hoje e não confessou. Muitos de vocês não confessaram. Você acha que você pode definir o que é fé para você e continua pecando. Você é feio. Mas mesmo assim, aquele que é belo deixou a sua beleza, entregou a sua beleza em seu favor. Você que é feio, você que é feia. E não existe nada mais belo do que aquele que é belo abrir mão da sua beleza em favor de nós que somos feios. Você consegue ver isso? Jesus, que é a essência da beleza. Jesus, que é a essência do próprio Deus. Jesus, que é a expressão exata do próprio Deus, abriu mão da sua glória, Filipenses capítulo 2, para resgatar e salvar o seu povo. Perder a sua glória para nos salvar foi, na verdade, a maior das expressões de amor e dessa glória. Então, como é que a gente expressa essa glória? Vamos para a cruz. O mundo precisa dessa glória para se curar, pois está doente. Mostremos a eles a cruz. Que aquele que é belo abriu mão da sua beleza em favor da feiura que é essa cidade, da feiura que são esses políticos, da feiura que são os relacionamentos de muitos de vocês aqui. O que você está esperando, meu amigo? O que você está esperando, minha amiga? Jesus revela na cruz de Cristo a sua justiça, a glória da sua justiça, melhor dizendo. Vou repetir, preste atenção. A cruz revela a glória da justiça divina. Por quê? Porque Deus é tão santo e tão justo que Ele não pode passar pano para o pecado. Deus não pode simplesmente colocar o pecado para debaixo do pano, porque senão Ele seria um juiz injusto, e Deus não é um juiz injusto. Então na cruz nós vemos a glória da sua justiça, porque Ele teve que lidar com o pecado. Mas ao mesmo tempo na cruz nós vemos a glória do seu amor, porque Ele tanto nos amou, que esse julgamento que era para ser para nós, Ele tomou sobre Ele mesmo e resolveu a nossa situação com Ele. Justificados, pois, mediante a fé nós temos paz com Deus e acesso à sua presença. Jesus
foi enviado para mostrar a glória de Deus através da sua justiça e mostrar a glória do seu amor. Foi isso que ele veio fazer. Quando Jesus morreu na cruz, ele mostrou para o mundo que Deus é justo, a glória da sua justiça. E ao mesmo tempo, na cruz do Calvário, Jesus mostrou a glória do seu amor, porque ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. E nós, a exemplo de Jesus, somos também enviados. Para quê, gente? Para que Jesus nos envia? Vamos lá, preste atenção em mim. Para que Jesus te envia? Quem aqui é profissional autônomo? Levanta a mão. Você tem clientes? Sim ou não? Para que Deus te enviou para esses clientes? Quantos aqui são funcionários, carteira assinada? Levanta a mão. Para que Deus te levou para esse local de trabalho? Lá onde você trabalha, existem pessoas doentes? Lá onde você trabalha, existem pessoas feias no seu caráter? O que Jesus mandou você fazer lá? Para refletir e praticar. Eu vou fazer só algumas perguntas para você agora. Você está preparado para responder? Como é que você mostra a glória de Deus para essa cidade feia, idólatra, doente, imoral? São Luís é uma cidade extremamente imoral. Você sabe disso, né? Como é que nós mostramos a glória de Deus para esse mundo? Para você responder essa pergunta, você tem que fazer outras perguntas. E eu vou fazer essas perguntas para você agora. Primeiro, preste atenção. Você está disposto a obedecer a Deus, mesmo que isso signifique perdas pessoais? Você está disposto a obedecer a Deus, mesmo que isso signifique perdas pessoais? Segunda pergunta. Você seguiria a Jesus, mesmo que isso implicasse em perda financeira? Para alguns aqui, o Deus é o dinheiro. Não adianta você querer se enganar. Você seguiria Jesus, mesmo que isso implicasse em perda financeira, mesmo que isso implicasse escárnio, mesmo que isso implicasse zombaria? Você continuaria seguindo a Jesus? Terceira pergunta. Você passaria por períodos de deserto? Você passaria por períodos de sacrifício e sofrimento sem reclamar para a glória de Deus? Você está pronto, última pergunta, para suportar as dificuldades que Deus ordena e permite na sua vida, sem questionar, mesmo quando você não entender o porquê? Ou você vai questionar, ou você vai murmurar, ou quando aparecer a primeira grana, você nega o nome de Jesus? Se você ainda tem dúvida de como você vai responder essas questões, então você precisa colocar a mão, não na consciência somente, porque isso não é uma questão somente de consciência. Você precisa colocar a mão no seu coração. Você está disposto a seguir o Mestre? Você está disposto a manifestar a sua glória, a beleza do seu caráter, a excelência do seu caráter, a excelência da sua lei? Você está disposto a colocar as mudanças de prioridade para se adequarem à prioridade de Deus na sua vida e tomar decisões baseado nisso, que é o mais difícil? Você vai fazer a faculdade que Deus mandar você fazer, de acordo com os princípios das Escrituras. Você vai casar com aquela pessoa, ou não casar com aquela pessoa, ou direcionar os rumos da tua casa e do teu casamento. Quantos casamentos estão arruinados porque as pessoas não colocam o peso da glória de Deus na equação? Quantas famílias estão desestruturadas e desfacelando ou desfacelando